Olá pessoal do Quinto DC, espero que estejam bem aí, saudáveis e na medida do possível animados, porque tá difícil com tanta notícia ruim, né? Mas vamos lá, nós vamos iniciar hoje a abordagem de contratos diferentes. Nós vínhamos já há algum tempo, algumas semanas, tratando exclusivamente do contrato de compra e venda. Percorremos aí quase 50 artigos do Código Civil tratando desse tema. Chegou a hora de mudar a chave e falar de outros assuntos. Nesse primeiro vídeo, assuntos que até são correlatos à compra e venda, são negócios, são contratos muito assemelhados à compra e venda. Mas a partir dos vídeos seguintes, aí a gente já inicia o contrato de doação, que tem uma pegada diferente da compra e venda. Bom, antes da gente analisar propriamente a permuta ou troca e o contrato estimatório, que são os temas desse vídeo, eu queria fazer só uma observação. Alguns podem estar se perguntando por que eu não tratarei da venda sobre documentos, a última daquelas cláusulas especiais à compra e venda, que é regulamentada entre os artigos 529 e 530 do Código 529 e 532 do Código Civil. A explicação é a seguinte: esse tipo de cláusula especial à compra e venda tem incidência quase que absoluta nos contratos de compra e venda mercantil, ou seja, vendas celebradas entre pessoas jurídicas empresárias. Daí a razão pela qual vocês verão com maior detalhamento esse tema no direito empresarial e o motivo também pelo qual eu vou me abster de fazer comentários sobre esses artigos 529 e 532. Naquele resumo inicial da compra e venda que eu disponibilizei há algumas semanas, vocês, nada obstante, encontrarão aí alguma referência a esse tópico. Não se preocupem que sobre essa cláusula especial à compra e venda eu não vou exigir nada em prova, fiquem tranquilos, tá certo? Bom, então vamos começar a mudar a chave e falar agora sobre o contrato de troca ou permuta. A troca ou permuta é similar à compra e venda. O que muda é que na troca ou permuta nós não temos alguém cedendo um bem em troca do recebimento de dinheiro. Na troca ou permuta, um dos contratantes entrega ao outro um bem do seu patrimônio na expectativa de receber outro bem em substituição. Ou seja, na compra e venda nós temos a troca de um bem, móvel ou imóvel, por dinheiro. Na troca ou permuta, a troca se dá entre dois bens móveis ou imóveis. Não há dinheiro envolvido na negociação. Bom, esta é a razão, essa similaridade entre esses negócios é a razão pela qual o artigo 533 do Código Civil diz que aplicam-se à troca as disposições referentes à compra e venda com as seguintes modificações. Ou seja, os mesmos dispositivos que regulam a compra e venda aplicam-se à troca, porque o que diferencia as duas avenças é o fato de que numa existe a entrega de coisa em contrapartida ao recebimento de dinheiro e noutra, troca ou permuta, a entrega de coisa na expectativa de recebimento de bem diverso. Como só muda o ingrediente, as regras gerais são as mesmas, com as seguintes modificações, incisos 1 e 2 do artigo 533. Salvo disposição em contrário, cada um dos contratantes pagará por metade as despesas com instrumento de troca. Se vocês se recordarem, o artigo
490 do Código Civil diz que, salvo cláusula em contrário, ficarão as despesas de escritura e registro a cargo do comprador e a cargo do vendedor as da tradição. Ou seja, na compra e venda há uma distribuição dos ônus feita de modo distinto pelo legislador. Não havendo cláusula em sentido contrário, cabe ao vendedor arcar com as despesas da tradição e ao comprador as despesas eventualmente feitas com escritura e registro. Como na troca ou permuta os bens envolvidos são imóveis e imóveis, não há dinheiro, não faz sentido você atribuir a cada contratante uma parte das despesas do negócio, uma parte distinta das despesas do negócio. Aqui o legislador opta por aquilo que é mais simples e intuitivo. Como a troca envolve bens e não bens e dinheiro, cada parte arcará com metade das despesas necessárias à concretização do negócio, salvo disposição expressa em sentido contrário. Bom, já o inciso 2 do artigo 533 diz que é anulável a troca de valores desiguais entre ascendentes e descendentes, sem consentimento dos outros descendentes e do cônjuge do alienante. Aqui o paralelo é com o artigo 496 do Código Civil, que trata lá da limitação da compra e venda que vigora na venda de ascendente para descendente. Nós estudamos que é anulável a venda de ascendente a descendente, salvo se os outros descendentes e o cônjuge do alienante expressamente houverem consentido. A preocupação do legislador no artigo 533, inciso 2, é evitar que ascendente e descendente busquem escapar da vedação, da limitação do artigo 496, introduzindo no negócio entre eles celebrado um bem distinto do dinheiro. Então, assim, é possível troca e permuta entre ascendente e descendente? Sim. Há alguma limitação a essa troca ou permuta? Em princípio, não. Porém, se os bens envolvidos na troca ou permuta tiverem valores diferentes, quando, por exemplo, o bem oferecido em troca pelo ascendente tiver um valor muito superior ou consideravelmente superior àquele ofertado pelo descendente, vigora a mesma limitação instituída pelo artigo 496. Se houver sensível discrepância entre os valores dos bens envolvidos na troca entre ascendente e descendente, especialmente se o bem do ascendente tiver um valor muito superior ou sensivelmente superior àquele entregue em contrapartida pelo descendente, será exigida a anuência dos demais descendentes e do cônjuge do ascendente, desde que não estejamos diante do regime da separação obrigatória de bens. Então, o objetivo é evitar negócios fraudulentos, o objetivo é evitar simulações, o objetivo é impedir que o ascendente que deseja beneficiar um dos descendentes em prejuízo dos demais, avançando sobre a legítima, evite
a celebração de um contrato de troca ou permuta para burlar a limitação instituída em relação à compra e venda. Espero que vocês tenham entendido, tá certo? Bom, isso é o que eu tenho que falar a respeito da troca ou permuta. Vamos agora passar ao contrato estimatório. Bom, diz lá o legislador: pelo contrato estimatório, o consignante entrega bens móveis ao consignatário, que fica autorizados a vendê-los, pagando aquele o preço ajustado, salvo se preferir, no prazo estabelecido, restituir-lhe a coisa consignada. Esse tipo de negócio, contrato estimatório, é muito comum no ramo de revenda de veículos, né? É muito comum a pessoa que deseja alienar o seu carro e colocá-lo com uma visualização maior, colocá-lo, dar uma maior visibilidade ao bem, levá-lo até uma revenda de veículos e deixá-lo em consignação para que a loja realize a venda a um de seus clientes por um valor estipulado mínimo pelo consignante, e aí, descontada a sua comissão na venda, entregue o valor recebido ao consignante. Então vejam como é que funciona o negócio. O consignante entrega bens móveis ao consignatário, no nosso exemplo, um veículo, e autorizando o consignatário a vendê-lo a terceiros por um determinado valor. Geralmente, arbitra-se um valor mínimo. A consignação normalmente tem um prazo de validade. Então, o carro fica à disposição do consignatário, por exemplo, por 30 dias. Naqueles 30 dias, ele pode vender o veículo a terceiros, desde que garanta um valor X para o consignante. Caso, ao término desses 30 dias, a venda a terceiros não tenha sido concretizada pelo consignatário, o consignatário tem a prerrogativa de adquirir o bem, pagando aquele valor mínimo exigido pelo consignante, ou restituir a coisa consignada. Então, é como se o consignante entregasse um bem de sua confiança, um bem do seu patrimônio em confiança do consignatário, para que esse, num determinado prazo, realize a venda por um valor X. Evidentemente que o consignatário não vai atuar gratuitamente aqui, ele vai querer ter algum lucro por fazer propaganda e trabalhar na venda do automóvel. Então, normalmente nesses casos estipula-se um valor mínimo. O que ficar acima desse valor mínimo, o consignatário incorpora como seu lucro. Não conseguindo vender o bem naquele prazo estipulado com o consignatário tem duas opções. Ou ele paga aquele mínimo exigido pelo consignante e fica com o bem para si, ou ele simplesmente restitui a coisa. Vou terminar aqui. No próximo vídeo a gente continua analisando os dispositivos do contrato consignatório, do contrato estimatório, desculpe.